façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Dado histórico, tá? É bom para dia que você quiser comentar isso, você ficar livre, você vai ouvir de primeira mão. Você lembra da famosa frase do cabe um soldado invade o STF? Só precisa de cabe um soldado para invadir o STF, que foi atribuído ao Eduardo Bolsonaro. Eu lembro do Eduardo Bolsonaro dando uma palestra em algum lugar a esse respeito. Então, foi na sala aqui do lado, ó. A gente tava filmando aqui no estúdio, aqui a sala do lado. Ele tava comigo. E aí eu convidei ele, a sala tava lotada. E falei, pô, Eduardo, fala com os alunos aí, cara. A gente foi da mesma turma da Polícia Federal, diz como é que foi e tal. O Eduardo veio falar de polícia, ele não veio falar de política, tá? E aí um aluno levantou e fez a seguinte pergunta. O Eduardo, se seu pai ganhar, ele vai derrubar mesmo o poder constituído dentro do STF? Foi uma pergunta lazarenta, né? Tava gravando, tava ao vivo. O Eduardo falou o seguinte, falou, cara, é impossível quebrar as bases democráticas de um país tão constituído como o Brasil. A gente tem um vídeo cru na íntegra. Não vai acontecer, nós somos democratas, apesar de sermos viris, isso jamais vai acontecer. Para acontecer, bastaria qualquer presidente, qualquer pessoa, pegar um soldado e invadir o prédio do STF, porque o prédio é basicamente desprotegido. Isso nunca vai acontecer, até porque nós não permitiremos. E dali rodou a conversa aqui, o Paulo, bem tranquilo, ele falou com os alunos. Cara, foi um dos episódios mais engraçados que eu vi na minha vida. E aí cai a descrença da grande mídia. A minha esposa me chamou, a Tati me chamou, tô casada há 25 anos. Ela falou, cara, você não vai acreditar, você tá no Fantástico. Eu falei, mano, impossível, cresci, tá? Meu patrimônio é de milhões, mas ainda, não saí na Forbes, tá? Mas ainda assim não dá pra sair na Globo. O que aconteceu? Ela falou, não é bom, vem pra cá, que fez uma chamadinha. E cara, fizeram um corte tão esdrúxulo, Paulo, mas tão esdrúxulo, aonde pegava o primeiro momento do menino perguntando e o STF, pode olhar, o corte tá aberto na internet, tá, galera? Eu tenho um vídeo cru, o vídeo inteiro, né? A gente tentou postar em tudo quanto é lugar, tentamos oferecer para tudo quanto é lugar, ninguém quis aceitar o vídeo inteiro. E pegaram os momentos de corte, e o corte foi esdrúxulo, sabe? E no final, eu tenho um bordão, eu falo alô você, né? Alô você. E pegaram o trecho dele falando, não, cabe um soldado invade o STF, corta, alô você, pronto, bota na Globo. Deu, sei lá, cara, 9 segundos que deu uma repercussão terrível. Mandei uma mensagem pra ele pedir imensas desculpas, ele também tava preocupado, ele falou, rapaz, isso aí vai afetar a tua empresa? Eu falei, não afeta nada, mano. Só esse não consegue chegar nessa estrutura nossa. Mas foi um negócio extremamente desconfortável, aonde eu entrei em contato com a Globo várias vezes. A assessoria de imprensa nossa é pesada. A gente também não é tão bobo, né, Paulo? Pra você ter uma noção da história aqui, o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, foi do meu conselho de administração, pô. A gente foi vendido para Abril Educação, 51%, em 2013. Eu fiquei do lado do Flávio Augusto quando a Abril Educação comprou a WhatsApp. E também sei que o Dr. Paulo Guedes está ali por biografia, ele não precisa estar ali, né? Ele fundou a Abril Educação, conheço todos os feitos dele, é um cara que eu respeito um monte. A gente queria, se você não conhece o Dr. Paulo Guedes, é interessante porque quando ele foi para ser ministro da Economia, a gente queria saber como ele ia tratar com o repórter, né? Porque basicamente a gente conhece o trato dele. Então a gente falou, cara, se ele for retrucado, como ele vai responder, a gente não sabe, porque o Paulo é muito forte, o Dr. Paulo é muito forte. E quando você vê esses episódios acontecer, cara, você perde, quem participou, quem viu, perde o descrédito total. A grande pergunta é, onde fica a ética, Paulo? Sabe? Porque o cara tem acesso ao vídeo cru, você entra em contato com a redação, você manda o vídeo inteiro, você explica que não é, faz uma defesa técnica, contrata advogados, você corre atrás e ainda assim a reputação, né? Não me lembro quem falou isso, José Maria Trindade falou que certo episódio em Brasília alguém pegou um papel, escreveu no papel, né, um xingamento, cortou o papel inteiro, picou e jogou pela janela. E aí o cara foi pedir desculpa pelo que ele tinha falado, né? O cara falou, olha, você falou mal de mim, esse negócio repercutiu, e a minha reputação é como se fosse esse papel, tenta ir lá embaixo e juntar. Não tem mais como você moldar a reputação como ela era anteriormente, depois de uma notícia falsa. E isso foi um fake news descarado, uma desinformação, e cara, isso deu uma confusão, ou seja, todo mundo que encosta na família Bolsonaro, mesmo eu não tendo
zero de dinheiro público, eu nunca peguei nada, né? Pode me rastrear de todas as formas, de todos os lados, não existe nada. E ainda assim você vê um episódio desse saindo numa imprensa que, pô, a Globo tem uma história muito grande. Onde fica, e vou repetir a prolixidade, onde fica a ética, cara, do jornalista nesses momentos mais drásticos, assim, cara? É que você tem que entender qual é o objetivo do jornalista hoje em dia. E, historicamente, você imagina que o objetivo do jornalista era informar a população. Né? Informar a população. Existe uma frase aqui que os jornalistas sempre gritavam que era assim: o público tem o direito de saber. As pessoas, né? As pessoas têm o direito de saber. Então, as pessoas têm o direito de saber do quê? Dos fatos. E isso era a missão, historicamente, a missão do jornalista. Isso começou a mudar um pouco com o escândalo do Watergate, mas, de um modo geral, a própria ideia do Walter Lippmann, quando ele publica esse livro, Public Opinion, as pessoas valem uma pesquisa, porque pouca gente no Brasil conhece esse livro, se chama Public Opinion, Opinião Pública, publicada por esse rapaz chamado Walter Lippmann, em 1922. O Walter Lippmann, ele foi membro do Clube Socialista de Harvard, membro do Partido Socialista dos Estados Unidos, e uma figura muitíssimo reconhecida aqui, ganhador de 2 prêmios Pulitzer, um deles por entrevistar o Nikita Khrushchev, o líder soviético. Foi assessor do Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, e é considerado pela Universidade de Colômbia como o fundador do jornalismo moderno. E ele escreveu esse livro, Public Opinion, criou esse termo, opinião pública, em 1922. E ele foi um dos que idealizaram o conceito de que o jornalista, ele deveria filtrar a realidade para o espectador. E ele lista como você faz esse tipo de coisa. Então, porque qual é a ideia central? A ideia central é que o indivíduo comum, ele é burro demais para saber sobre todas as coisas. O Walter Lippmann fala que ele chama isso de a impossibilidade do cidadão onicompetente. Ou seja, é impossível para todos nós, a tese faz sentido, se você parar para pensar, é impossível para todos nós sabermos sobre medicina, sobre direito penal, sobre política, sobre meio ambiente, sobre esporte. É impossível para o cidadão comum ser onicompetente, ou seja, saber sobre todas as coisas. E por isso, o jornalista teria o papel de filtrar a realidade na hora de apresentar para as pessoas. Porque ele diz que, se não, em uma democracia, esse cidadão, que depois o William Bonner chamou de Homer Simpson, né? A coleção de Homer Simpsons na sociedade, que são pessoas, em média, muito ignorantes, que não sabem nada de nada, etc., eles representariam um perigo para o funcionamento da democracia. Então, o jornalista, ele passa a ser um sacerdote da verdade, e ele tem que apresentar para as pessoas a informação já filtrada e certa, sob a ótica dos especialistas certos. E para isso, o Walter Lippmann diz que a verdade e a notícia não são necessariamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Vou descer para o caso concreto, para o teu caso concreto que você citou. O jornalista enxerga que o Bolsonaro, ele realmente, nas redações de jornais, eles realmente acreditam nisso, que o Bolsonaro é um fascista amante da ditadura, que gostaria de restituir os governos militares no Brasil, se ele pudesse. Diz que o sonho do Bolsonaro é dar um golpe e instituir um governo. Essa é a cabeça dos jornalistas, eles realmente acreditam nisso. Tá? Então eles viram e falam o seguinte: só que a sociedade gosta do Bolsonaro. E eles falam assim: tá vendo? Esse é o problema.
é o Homer Simpson, é o cidadão. O Bolsonaro engana essas pessoas. O que nós precisamos fazer? Nossa missão não é apresentar os fatos e informar as pessoas, porque a notícia e a verdade não são necessariamente a mesma coisa. Nós precisamos filtrar a realidade e apresentar para essas pessoas a ótica de que Bolsonaro é Hitler. Então, para isso, não importa se nós tivemos que cortar um vídeo e deturpar o conteúdo desse vídeo. Não importa se nós vamos assassinar a reputação de uma pessoa que estava nessa empresa, porque se você está associado ao Bolsonaro, você é por si só uma pessoa ruim. Então, repara, o seu choque em relação à ética é porque você enxerga que o objetivo do jornalista é pura e simplesmente informar a população. Não é. O objetivo do jornalista hoje em dia é formar a sociedade. E para formar a sociedade, e isso é uma coisa universal nos movimentos de esquerda, os fins justificam os meios. Não importa se ele tiver que mentir, desde que no fato final que ele acredita que é o real, essa é a informação. Se ele tiver que mentir para te convencer disso, não tem problema. Na cabeça dele, ele está fazendo um bem. E por isso que a discussão de ética, nesse caso, acaba sendo prejudicada. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.